Olá, seja muito bem-vindo. O programa Eternidade está começando, está recheado de coisas boas para você. Vamos falar sobre o fluido cósmico universal. Vamos contar a história de uma criança que foi sequestrada numa maternidade. Vamos cantar uma música para você num videoclipe do Seu Anjo da Guarda, trazendo uma mensagem bem legal. Trazemos um poeta para contar como ele tira inspiração para escrever poesias lindíssimas, poesias do bem. E também tem a minha amada Laiana, que traz uma mensagem de Joana de Anjos bem bacana para levantar o seu astral. Então fique com a gente, porque a eternidade está começando. O que é esse tal de fluido cósmico universal? Que energia é essa? Quem criou esse fluido? Para que ele serve? Como podemos usar essa energia para melhorarmos a nossa vida e daqueles que nos cercam? Se você tem mais perguntas do que respostas, então você está no caminho certo. Está começando agora o Ciência e Espiritualidade. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcelo Nis e hoje vamos refletir um pouco sobre uma energia criadora que emana lá do fundo do universo. Vamos entender que energia é essa, quem a criou e aprender a usar essa energia para melhorar a nossa vida e daqueles que nos cercam. No episódio anterior, nós falamos sobre o princípio inteligente, sobre Deus e sobre a criação do universo. Hoje, vamos falar sobre o fluido cósmico universal, essa energia fantástica na qual todo o universo está mergulhado. André Luiz nos conta no livro Evolução em Dois Mundos o processo de criação divina a partir do fluido cósmico universal. Ele nos explica que esse fluido é o plasma divino, o sopro do Criador, o que também podemos chamar de força nervosa do Todo-Poderoso. Nesse elemento primordial no qual estamos imersos, vivem e vibram as constelações, as estrelas, os mundos e nós mesmos, os seres vivos. É como se fôssemos peixes mergulhados no oceano e a água fosse o fluido cósmico universal. Sob a ação direta do Supremo Criador, inteligências divinas por ele comandadas trabalham essa substância original em um processo de criação indescritível. Esses seres gloriosos moldam esse plasma divino sob a ação da sua vontade, criando habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes e obscuras, gaseificadas ou sólidas, incandescentes como o nosso Sol ou gélidas. Sob a ação desses arquitetos de Deus surgem as galáxias e dentro delas as organizações estelares, como se fosse um vasto continente em evolução. São bilhões e bilhões de estrelas em um número incalculável de planetas para servirem de morada para a mais importante das criaturas de Deus, os seres humanos. Somos seres criados por Deus. Você sabe disso, né? Então pensa comigo. Se somos uma centelha divina, então a essência do Criador brilha dentro de nós. É ou não é? Como tudo no universo tem um propósito divino, ele também tem um propósito para nós. Refletirmos a luz divina que existe dentro de nós, expandindo-a e nos melhorando continuamente, espalhando o amor incondicional de Deus ao nosso redor. Nós já vimos no episódio anterior que matéria é energia condensada. Lembra disso? Nós nos apropriamos dessa energia, dessa força divina, dessa força criadora, desse fluido cósmico para nos transformarmos em co-criadores, agindo sobre a matéria, seguindo o eterno princípio divino, sermos os agentes transformadores para o bem de todos. E quando falhamos na nossa missão de espalhar o amor ao nosso redor, hein? O que acontece? O que será daqueles que espalham o mal, o terror, o medo,
as guerras, as discórdias, as mentiras pelo nosso amado planeta? Qual o destino daqueles que submetem os seus irmãos aos seus domínios, aos seus propósitos obscuros? Deus sempre nos dá uma nova oportunidade de aprendermos. Através da bênção da reencarnação, podemos retomar as tarefas nas quais falhamos e tentar nos fazer certo daqui para frente. Através de uma nova existência corpórea, podemos consertar aquilo que destruímos antes. Com o poder criativo que Deus nos presenteou, podemos transformar o mal que praticamos em vidas anteriores, ou até nesta vida mesmo, no bem que Deus espera que pratiquemos. Pensa um pouquinho. Da mesma forma como não existe a escuridão, pois as trevas nada mais são do que a ausência de luz, podemos reacender a nossa luz interior e iluminar o nosso caminho e daqueles que caminham junto conosco. Da mesma forma como não existe o mal, pois é apenas a ausência do bem, podemos recomeçar e espalhar o bem por onde passarmos, quitando o débito do mal que praticamos anteriormente. Olha que coisa mais linda! É isso que eu estou fazendo aqui, neste momento. Tudo no universo vibra em perfeita harmonia, desde um átomo até a galáxia mais distante. Tudo que Deus criou está em plena evolução. E com a gente não é diferente. Uma das maiores leis de Deus chama-se lei de causa e efeito. Já ouviu falar? O grande cientista Isaac Newton apresentou essa lei como sendo de ação e reação. Ele diz mais ou menos o seguinte: para toda ação corresponde uma reação, na mesma direção, mas em sentido contrário. Ou seja, jogou uma bola na parede, ela vai voltar para você. Fez o bem para os outros, o bem vai voltar para você. Fez o mal, bom. Quem anda fazendo mal por aí, se prepara. Não vai ter como escapar, não. E você? Me conta. Anda fazendo umas maldadezinhas por aí? Nada grave, com certeza. Mas trata de consertar isso enquanto é tempo. Para nossa sorte, Deus é misericordioso. Ele nos permite reparar nossos erros do passado de duas formas. Sabe quais são? Isso, pelo amor ou pela dor. Sabe como funciona isso? Vou explicar melhor para você entender. Vamos supor que eu te agrido, eu te machuco, eu te faço sofrer. Depois, eu me arrependo e eu te peço perdão. E você, tendo um bom coração, você tem, né? Você me perdoa. Que coisa linda! Seguindo os ensinamentos de Jesus. Mas a ferida está aí. Ela está aí. Eu te machuquei, lembra? Só o perdão não é suficiente. Eu preciso reparar o meu erro para reequilibrar as energias do universo que eu desequilibrei. Entendeu? Agora, vamos imaginar que você já está curado. Como eu vou reequilibrar o universo? Divaldo Franco nos diz que temos duas escolhas para a reparação de nossas faltas, que eu já disse antes, né? Pelo amor ou pela dor. Eu posso decidir cuidar da ferida de outras pessoas na intenção de reparar o meu débito contigo. Essa é uma. A outra é mais difícil. Se eu não tiver essa maturidade espiritual para fazer a melhor escolha, posso deixar que o destino se encarregue do serviço. E o que vai acontecer? As forças do universo vão agir contra a minha ação, me ferindo da mesma forma que eu feri você. Lei de ação e reação. Os hindus chamam isso de karma. E o povo traduziu de uma forma bem compreensível. Aqui se faz isso. Pensa um pouco. Qual dessas duas formas de resgatar débito do passado você acha que é mais agradável para Deus? Então, eu tenho um conselho para te dar. Comece agora mesmo
a sua transformação pessoal, a sua reforma interior. Torne-se uma pessoa melhor a cada dia. Espalhe o bem por onde você passar. E se você tiver dívidas do passado, estará quitando ainda nessa existência e poupando sofrimentos para uma vida futura. E se não tiver dívida nenhuma, ótimo, porque você é um cidadão do bem, você é um anjo de candura, só faltam as suas asas, né? Então, se você não tem, você estará conquistando bônus para uma vida melhor e poderá resgatar bônus ainda nesta vida. Olha que coisa boa! Lembra que eu falei há pouco sobre o fluido cósmico universal? Use essa energia divina para construir um mundo melhor para você, para os seus filhos, para os seus netos. Você já pensou que você poderá vir a ser o seu tataraneto? Lembra da reencarnação? Pois é. No fim das contas, quem vai colher os frutos das sementes que você plantar será você mesmo. Pense nisso. Gratidão a todos por terem assistido até aqui. Se você gostou, espalhe essa mensagem por aí. A gente se vê no próximo bloco. Até lá e fiquem com Deus.